Salve progressistas, eu sou o Clayson. O título desse vídeo ele é um tanto quanto engraçado. Eu nem falo palavrão aqui no canal, você sabe disso, mas esse título ele resume exatamente a situação que o Bolsonaro está vivendo agora. Bolsonaro está muito preocupado, porque o que está acontecendo agora no governo dele é algo que, mediante toda essa profusão de acontecimentos, é algo que ele nunca viveu desde a posse. A verdade é que a cada dia acontece uma tragédia nova, ele não está sabendo lidar com tudo isso, porque ele já não está conseguindo mais combater essa tragédia na técnica dele, né? Porque ele cria aquelas cortinas de fumaça, então acontece alguma coisa grave, ele vai lá, inventa alguma coisa, fala um palavrão, e as pessoas se esquecem disso e tudo vai sendo empurrado com a barriga. Só que agora a quantidade de problemas é tão grande que ele já não está conseguindo criar factóides e as coisas estão piorando profundamente. Eu vou falar para você tudo o que está acontecendo para que a situação esteja muito preocupante e eu vou colocar hoje, no vídeo de hoje, assista o vídeo até o final, por favor, porque eu vou colocar um problema que ainda vai acontecer, uma bomba que ainda vai explodir. Você sabe que a gente adianta as coisas aqui no canal, eu tenho uma preocupação enorme para trazer para você algo que possa valer a pena os minutos que você dá aqui pra gente. Então eu quero sempre entregar conteúdo de qualidade e a gente já tinha falado aqui, por exemplo, na nossa análise sobre a CPI, eu até coloquei aqui, vou colocar aqui para você o card com o vídeo, a nossa análise sobre a CPI da Covid já adiantava essa situação de governadores e prefeitos, a possibilidade da entrada desses assuntos e tudo mais. Você sabe que esse é o tema atual. Mas o que eu vou colocar hoje aqui para você é algo que pode acontecer para enfraquecer ainda mais o governo Bolsonaro. Assista o vídeo até o final. Só que antes, como você sabe, eu tenho que fazer aquele pedido importante para você dar o seu like. O seu like é importante demais para o nosso vídeo, para o nosso canal, porque ele nos traz relevância. O YouTube entende que as pessoas gostam do nosso conteúdo, então ele traz mais pessoas para cá. Então dê esse like para favorecer o nosso trabalho. É a única coisa que a gente pede, a gente tem um trabalho diário aqui, gratuito para você, e o pagamento é: se inscreva no canal, né? Ative o sininho e dê o seu like, é uma coisa que você pode fazer agora e, por favor, só colocar o like aí rapidinho, se inscrever. Você faz nesse segundo, não vai te custar nada, dá essa força pra gente, tá bom? E seja membro do canal. A primeira questão, assim, o primeiro baque, vamos dizer assim, do Bolsonaro nessa última leva de problemas foi, com certeza, a volta do Lula para o cenário político. Isso é uma ameaça direta ao Bolsonaro, porque até então ele não tinha um candidato que pudesse fazer frente, realmente ele estava meio tranquilo, vamos dizer assim, para 2022, porque eles simplesmente falava assim: cara, esses caras que estão aí são muito fracos, eu tenho uma força, eu tenho um apoio muito grande e não tem alguém para realmente fazer frente ao que eu estou hoje, pelo menos do ponto de vista da situação antes do Lula, né, ao que eu estou hoje representando para um eleitorado. Então não tinha uma pessoa muito forte. Tinha um aqui, outro ali, o próprio Ciro, alguns falavam a respeito do Moro e de outros candidatos, Dória, mas nada que se assemelhe a uma força, a uma potência como Lula, que tem, além de tudo, algo que ele já entregou, né? Ele tem os 8 anos dele de governo, que numa comparação com o Bolsonaro chega a ser até uma humilhação, né? O Bolsonaro ele não consegue apresentar nada, ele está num processo eleitoral desde quando ele entrou lá e ele se esqueceu de governar. Ele é um cara que não governa. Então, quando você faz uma comparação, fica uma covardia até, porque o Bolsonaro não tem nada para entregar. Uma outra questão que também mexeu bastante com o Bolsonaro foi aquela ameaça, uma ameaça quase explícita do Lira, o presidente da Câmara, para dizer: cara, faz alguma coisa, senão você vai rodar. Senão vai rolar um impeachment. E ele não disse claramente assim, mas isso ficou assim escancarado para todos. O Lira fez uma ameaça a ele. E é um problema porque o Bolsonaro, ao ter apoiado a eleição do Lira, ele achou que estava um tanto quanto tranquilo em relação ao Congresso, e aquela palavra, né, as palavras duras do Lira mexeram bastante com as estruturas dele, tanto que imediatamente ele foi lá, ele fez o tal comitê de crise da Covid. Esse comitê da Covid ele já começou já a cuidar de uma outra forma os problemas da pandemia, e ele deu um resultado imediato porque ele falou: cara, não dá. Então ele já demonstrou uma preocupação com aquela fala do Lira. Outra questão também importante foi a própria CPI da Covid.
Então eu até fiz um vídeo, coloquei o card para você aqui no início, vale a pena você acompanhar, porque ali eu trago todos os detalhes, os possíveis desdobramentos, né? Existem muitos desdobramentos, na verdade, mais até do que eu elenquei no vídeo, mas ali estão os principais desdobramentos que dá para você ter uma ideia do que pode acontecer, e o mínimo, para dizer mínimo, né, nessa história toda, é o desgaste do Bolsonaro. Ele vai se desgastar muito com essa CPI. Eles tentaram fazer uma movimentação para que as assinaturas que, na verdade, compunham as questões legais para entrar com a CPI, ele fez uma movimentação para retirar essas assinaturas e não conseguiu, e aí fez uma segunda movimentação para inserir nessa CPI governadores e prefeitos. Mas há um impedimento jurídico para isso, que pode fazer com que inviabilize essa entrada da investigação de governadores nessa CPI. Até aonde se sabe, o Senado não pode fazer isso. Então já temos aí um problema também para o Bolsonaro desviar o foco, tirar a atenção dessa ideia de CPI que investiga exclusivamente o governo federal. A gente teve também umas outras questões que eu considero importantes, que juntas elas acabam tornando também um problema sério, que é a questão dos próprios apoiadores do Bolsonaro. A gente viu, gravei um vídeo, vou colocar também o card aqui para você dar uma olhada, veja esse vídeo que eu falo sobre a Sara Geromini, a Sarah Winter, que está querendo colocar aí uma delação premiada, e nessa delação premiada não tem outra coisa para falar que não seja a atuação do chamado gabinete do ódio, daqueles que são os movimentadores das mídias do Bolsonaro, aqueles que indiretamente ou diretamente acabam apoiando, patrocinando as ações midiáticas, os grupos, né, de apoio ao Bolsonaro. Isso é um problema. Se ela realmente der com a língua nos dentes, como se fala, ela pode comprometer uma parte importante, que é a base de apoio do Bolsonaro. E ainda nessa questão da base de apoio, nós tivemos ontem, me perdoe, no domingo, uma manifestação que foi um fiasco. E essa manifestação de domingo, essa manifestação da família cristã pela liberdade e tal, ela foi uma manifestação que utilizou todos os recursos que sempre foram utilizados para o Bolsonaro para levar os seus apoiadores para a rua. Os principais nomes, desde os filhos dele, eu coloquei aqui, inclusive fizemos esse vídeo aqui, dá uma olhada nesse vídeo, por favor, se você não viu. O próprio Eduardo Bolsonaro capitaneou as chamadas, mas nós tivemos todos os deputados bolsonaristas, todos os principais nomes que trabalham com essa ideia de bolsonarismo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Todos eles movimentaram a favor para que pudesse fazer uma divulgação, e foi um desastre. As pessoas sequer comentaram, ficou todo mundo até meio quieto. O único que colocou um vídeo ou outro foi o Roberto Jefferson, e foi uma vergonha, porque não tinha ninguém. Eles queriam colocar 1 milhão de pessoas em Brasília e não se fala de um número que seja maior do que 2.000 pessoas. E muitas pessoas dizem que nem sequer tinha 1.000 pessoas lá quando eles estavam fazendo uma chamada para ter 1 milhão de pessoas em Brasília. E isso demonstra claramente que as pessoas estão, para dizer pouco, as pessoas estão cansadas. A verdade é que as pessoas estão já sem muita paciência. Nós estamos vendo que muitas pessoas que estão hoje, que eram base de apoio do Bolsonaro, muitas dessas pessoas perderam entes queridos. As pessoas estão numa situação em que estão percebendo que o Bolsonaro não está entregando nada, não está fazendo nada pelo país, e as coisas estão piorando, piorando, piorando. Mais mortes, mais desemprego, mais fome, falta de dinheiro, todo mundo insatisfeito. Uma coisa que o Bolsonaro poderia usar a favor dele, que era esse auxílio, né? Essa possibilidade de pelo menos ajudar as pessoas mais carentes. Isso também não vai reverter a favor dele, porque ele procurou fechar todas as portas para que o menor número de pessoas possível possa ser beneficiado. Então isso não vai atender, de certa forma, a sociedade, e as pessoas estão ficando chateadas com isso também. Então a gente percebe que há uma diminuição paulatina com relação ao apoio do Bolsonaro, os chamados bolsonaristas da rua. Nós tivemos em 31 de março a penúltima manifestação, que já foi muito ruim, que já foi realmente, que
para um bolsonarista seria muito preocupante, e agora, essa de domingo, foi pior ainda, foi muito pior. Então as pessoas estão diminuindo a sua adesão, esse engajamento está diminuindo bastante. E para piorar, nós tivemos o caso do Cajuru, também fiz o vídeo, dá uma olhada nesse card aqui com o vídeo, e aí esse caso ele só tem piorado a situação, né? Num primeiro momento, o Cajuru divulgando uma conversa com o Bolsonaro, em que o Bolsonaro demonstra claramente querer tirar a atenção, desviar a atenção das pessoas para a CPI dele e colocar governadores e prefeitos para desviar a atenção. Depois o Bolsonaro claramente tenta articular junto com o senador um impeachment a um ministro do STF, coisa que é completamente fora de sentido, é completamente ilegal, isso pode causar problemas inclusive para o próprio Cajuru. E aí nós temos uma crise entre um apoiador, porque o Cajuru até então era um apoiador do Bolsonaro, e a base bolsonarista como um todo, Flávio Bolsonaro, tentando trazer uma representação contra o Cajuru lá no Senado, e aí o Cajuru já sai para dar entrevistas assim, completamente complicadas. Primeiro foi a revelação do restante do áudio, em que o Bolsonaro ameaça inclusive até de agressão, né, o Randolfo Rodrigues, um outro senador. Para piorar a situação, para deixar ainda mais complicado, o próprio Cajuru já começa a apresentar questões que podem ser levantadas nessa CPI. Uma delas é o fato de uma entrevista, o próprio Cajuru falou a respeito disso na CNN ontem. O Bolsonaro recebeu uma visita de um diretor da Pfizer, que chegou às 8 horas da manhã para conversar com o Bolsonaro. Esse sujeito ficou 10 horas esperando o Bolsonaro, 10 horas esperando, e aí às 18 horas o Bolsonaro, um assessor do Bolsonaro avisa que não iria atender a esse diretor da Pfizer, que estava lá para oferecer as vacinas no momento em que o Brasil precisava realmente negociar 70 milhões de vacinas que poderiam ter chegado aqui em dezembro, e o Bolsonaro fez um papelão desse, quer dizer, deixou o cara esperando 10 horas e ainda não o atendeu. Isso já é uma questão grave que pode ser colocada nessa CPI e, cara, é só o começo. E é o Cajuru falando que era até então um apoiador, que agora fala que quer uma distância oceânica de Bolsonaro. E aí tem um problema que está para surgir. Esse é um problema futuro que pode acontecer, porque de certa forma o Bolsonaro vai ter até o dia 22 que definir a questão do orçamento de 2021. E aqui nós temos um grande problema. Havia um acordo para que o Bolsonaro designasse 16 bilhões e meio para emendas de parlamentares e mais 12 bilhões para os ministérios. E o Paulo Guedes já avisou que isso não vai ser possível. Existem algumas implicações, inclusive, dentre elas, o Bolsonaro poderia ser até impeachmentado se ele for colocado dentro de algumas regras de responsabilidade fiscal. E aí é uma coisa complicada por dois motivos. O primeiro e o principal é porque ele está descumprindo algo que já foi acordado com os congressistas. E o segundo, que aí sim, né, a coisa pode complicar ainda mais, esse acordo que ele fez com os congressistas, que inclusive ensejou até a própria eleição do Lira, ele é muito caro para os congressistas, porque nós estamos caminhando para um ano, 2022 é um ano eleitoral, e as coisas ficaram muito complicadas nesse período todo, e vai haver uma guerra, praticamente uma guerra, para que os congressistas possam ter realmente garantido esse acordo e ter esta verba. Isso, obviamente, se não for cumprido, isso vai criar problemas dentro do Congresso, rupturas de grupos que estavam até então quase que totalmente com o Bolsonaro. Eles podem não só romper com o Bolsonaro, mas romper entre si, ou seja, se um determinado partido, ou se um determinado grupo, ou se uma determinada bancada tiver um apoio maior do que outra, isso vai criar uma animosidade terrível. Então nós estamos aí com uma bomba para estourar. O Bolsonaro vai ter que decidir isso até o dia 22. Até lá ele vai precisar ou sancionar, ou vetar partes desse orçamento, e qualquer coisa que ele faça que não seja simplesmente falar, ok, vamos gastar esse dinheiro, qualquer coisa que ele faça vai ser um desastre para ele. E o seu ministro, o Paulo Guedes, já disse que é
possível cumprir esse orçamento sem que se rompa a responsabilidade fiscal. Então a gente está realmente vivendo um momento em que o Bolsonaro está derretendo completamente, está em frangalhos, perdeu o apoio popular, pode perder o apoio dentro do Congresso, que seria praticamente o fim, né? Seria praticamente a derrota dele como presidente. Isso pode ensejar até um impeachment ou algo nessa linha, e ao mesmo tempo ele perde também essa ascensão àqueles que são mais próximos, aqueles que de alguma forma aderiram a ele para que ele pudesse ter uma situação mais favorável em 2022. Com a volta do Lula, que é um candidato que pode fazer frente, tá aí, tá feito o pior cenário que você pode imaginar para o Bolsonaro. Esse é o pior cenário de todos. O que você pensa a respeito de tudo isso? Com base em todas essas informações que eu passei para você. Escreva aqui o seu comentário. Fale pra gente o que você acha a respeito dessa situação. Não se esqueça desse joinha. A gente sempre pede esse joinha porque estamos aqui batalhando para chegar aos 200 mil inscritos. Com a sua ajuda nós vamos chegar lá. Se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro. Grande abraço, até a próxima.